Ibovespa fecha em alta no dia de ontem. Isso e muito mais no nosso Morning Call do dia 25/9 de 2024. Por aqui, já sabem, Max Braga. Nesse canal falamos de economia, mercados e educação financeira. Muito bom dia a todos, bons negócios já desejando no começo do vídeo. Vamos então falar das notícias, do mercado financeiro. Vamos começar então pelo tradicional Ibovespa, que fechou então em alta de 1,2% no dia de ontem, fechou aos 132.156 pontos. Grande parte disso foi repercussão dos estímulos à economia pelo Banco Central da China, tá? Já vamos falar um pouquinho disso. Principais destaques positivos da bolsa então ficaram com as mineradoras e petroleiras, como CSN, Bravas e Usiminas. Na ordem, CSN 9,4, Brava 8,7 e Usiminas 7,7. Claro, todas elas se beneficiaram das notícias que vieram lá do mercado chinês e, claro, também pelo minério de ferro, que subiu ontem lá no Porto de Dalian de 5,1%, então foi uma boa alta. O petróleo também ontem subiu, o Brent ficou 1,7% acima na cotação e isso acabou, esse otimismo com a economia chinesa acabou beneficiando as ações de mineradoras por aqui, tá? Bom, na ponta negativa tivemos, a Azul ficou 5% de queda, ainda repercutindo a grande volatilidade do papel e por conta dessas questões de arrendamento de aeronaves, etc., tem até uma notícia que ainda não se confirmou, mas depois que tiver tudo certinho, eu passo para vocês acerca do rating da companhia, tá bom? Para o pregão dessa quarta-feira, então, teremos aí dados do IPCA 15 de setembro, que é a prévia da inflação. No cenário internacional, serão divulgadas as vendas de casas novas nos Estados Unidos em agosto. Bom, passando para a renda fixa, então, ontem as taxas de renda fixa tiveram um fechamento por todo o longo da curva. E isso se deu também por conta da ata do Copom, que veio reforçando o tom mais duro do Banco Central em relação à nossa política interna de juros, reiterando que precisamos de uma política monetária restritiva e gradual. Então, isso acabou levando os investidores a reduzirem a precificação de risco dos ativos por aqui. O DI 25, o DI janeiro de 25, que a gente olha sempre aqui, acabou caindo 1,5 bips, fechando aos 11,02, ainda bastante alto, mas tivemos um arrefecimento aí nas taxas. Mercados globais, então, nessa quarta-feira, futuro dos Estados Unidos abrem em queda, leve queda, S&P 0,1% e Nasdaq 0,3%. Essa queda ela pode ser atribuída no dia de hoje à realização de lucros, depois de um movimento que acabou impulsionando ali as ações. Os investidores estão colocando os dinheiros no bolso depois do começo do afrouxamento monetário que está sendo promovido pelo Federal Reserve. Na Europa, as bolsas estão mistas, está em leve queda nessa manhã o Stoxx 600, principal índice pan-europeu, após o anúncio de estímulos da China também, foi afetada, todas as bolsas mundiais acabaram sendo afetadas por esses estímulos. E na China, as bolsas voltaram a apresentar uma forte alta depois dessas notícias, claro. O CSI fechou 1,5, HSI 0,7, ainda na magnitude das medidas do governo que eu posso detalhar num outro vídeo, tá bom? Bom, na parte de economia, Estados Unidos, a confiança do consumidor foi divulgado nessa terça-feira e veio com um recuo importante e ficaram bem abaixo das expectativas.
indicando então uma disposição dos consumidores a ampliar gastos, tá bom? E aí a questão lá da China, só uma pincelada aqui, né? Divulgou o seu maior pacote de estímulos à economia desde a pandemia, para voltar a atingir as metas de crescimento do governo. Dentro dessas medidas estão a redução das reservas obrigatórias, liberando novos recursos para empréstimos, redução da taxa de juros de curto prazo e médio prazo. No Brasil, então, a ata do Copom apontou que os preços continuam pressionados por conta de uma economia aquecida. Fiz vídeo sobre isso ontem, sobre por que a nossa economia está aquecida de forma, na minha visão, e de muitos especialistas, de forma artificial, e acreditamos que a mensagem do Copom está em linha com o cenário de aumento de juros para a próxima reunião. Está sendo precificado mais 0,5%. Vamos esperar um pouquinho para cravar se isso acontece ou não. Na agenda do dia, então, hoje, como já disse, o IPCA 15 de setembro deve mostrar um avanço de 0,29% em relação ao período anterior, conforme estimativas, né? A medida de núcleo, né, dos serviços subjacentes, por sua vez, deve crescer 0,30% a 0,31%, respectivamente, tá bom? Esse era o vídeo, então, de hoje, de notícias, claro, já pedindo aqui, né? Deixa eu ver, eu escondi o botão aqui, mas pedindo a sua inscrição aqui no canal e compartilhe esse conteúdo com os seus amigos, também para o crescimento aqui do nosso humilde canal e também para que mais pessoas possam se informar e fazer bons negócios. Esse era o vídeo, então, que eu queria deixar para vocês hoje. Nos vemos amanhã no nosso Morning Call. Amanhã estarei no escritório matriz da Nucleopar, lá no Brooklyn, e farei o Morning Call diretamente de lá, tá bom? Um forte abraço a todos, bons negócios, tchau!